E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje para falar de quadrinhos a gente tem aqui esta obra-prima do Scott McCloud, que é O Escultor. Para começo de conversa, tá? Larga um like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, tá? Porque se você deixar pro final, você esquece. E é isso. Primeiro de tudo, a gente tem que falar quem é Scott McCloud, né? Se você não sabe quem é o cara, tem aqui um card aparecendo em cima. Nós falamos dele até que bastante no programa sobre livros teóricos sobre HQ, porque o Desvendando os Quadrinhos, que é uma obra, assim, fundamental para quem quer entender narrativa de quadrinhos e linguagem, tem que ler. E fora isso, nosso site também tem uma palestra muito bacana do cara no TED Talks, né? A gente vai colocar o link aí na descrição do vídeo. E é isso, Scott McCloud é uma referência, assim, gigantesca no campo da nona arte. E feito isso, a gente pode falar do que é O Escultor, né? Nas palavras do Rafael, que já publicou uma resenha faz tempo no site, né? A versão de Fausto, né, do Scott McCloud. O subtítulo que eu dei, Fausto por Scott McCloud. Cara, eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre o autor, já que a gente começou com ele, é isso aí que você falou, realmente são as credenciais mais do que impressionantes. O Scott McCloud é provavelmente um dos maiores teóricos vivos dos quadrinhos. Tem poucas pessoas na Terra que entendem tanto de quadrinhos quanto ele. Só que uma das coisas que são mais fascinantes nele é justamente o fato de que ele foi talvez não vou dizer o único, porque a gente tem o Nick Suzanes, né, que também é um cara que era um estudioso de quadrinhos, que fez um quadrinho, mas ele é influenciado por ele. Mas influenciado pelo Scott McCloud. Isso inclusive está dito no Desaplanar, né, que vocês podem ouvir o nosso podcast, a gente tem um podcast inteiro sobre Desaplanar e a gente menciona o Scott McCloud nele por causa disso também. Então assim, é um daqueles casos raros de um teórico que se dispôs a praticar a arte sobre a qual ele comenta e assim, praticar com absoluto sucesso, né? Exatamente, exatamente. O Escultor, ele vai acompanhar aí um tempinho na vida do David Smith, né, que é um nome pra lá de comum, né, nos Estados Unidos, que é um rapaz que anda ali no começo da história, ele anda com problemas com a sua arte, né, porque afinal de contas, né, conforme você já percebeu pelo título, o cara é um escultor e ele tem ali seus problemas com as suas motivações, com o seu processo criativo, com a forma como as pessoas absorvem, né, como as pessoas assimilam a sua arte, né, inclusive a parte da crítica com quem ele vive as turras, né. Só que ele recebe uma visitinha especial aí de ninguém menos que a morte, né, e oferece a ele o poder de moldar qualquer material a seu bel prazer, da forma que melhor lhe convier, de acordo com a sua vontade e tal. Tá, isso parece muito atrativo para alguém, né, que trabalha com escultura, né? Só que isso tem um problema, né? Isso nunca vem sem um preço. E a morte diz, tá, a partir do momento que você disser sim, você só tem 200 dias de vida. E isso cria, parece um episódio de Além da Imaginação, mas na verdade o que o McCloud vai fazer aqui é discorrer sobre a natureza da arte, evidentemente sobre a finitude da vida, sobre legados, né? E mais importante, cara, mais importante que tudo, para você que já passou por algum processo criativo, que já tentou criar alguma coisa do nada, seja na escrita, seja no desenho, seja na escultura, na pintura, não importa. Você que já se bateu ali nas questões, será que eu tenho talento? Será que está bom o bastante? E você gostaria de ser um grande prodígio super poderoso na sua arte? A partir do momento que você ler O Escultor, você vai perceber que isso não só não é o bastante, mas está longe de ser o bastante, né? Porque não é a pergunta certa. Exato. Né? Quando, assim, não é que eu percebi isso, O Escultor é uma narrativa faustiana escarrada. Quando a morte aparece na forma do tio do David Smith, o Harry, ela aparece nessa forma porque o tio Harry é uma pessoa que lembrava o David de uma fase em que o David não possuía dúvidas, em que ele não possuía preocupações da sua infância feliz. Então era uma maneira de reconectar o David a uma possibilidade de felicidade e ele faz isso encurtando a sua vida. Só que esse encurtamento da vida é também uma metáfora, porque como inúmeros poetas e filósofos já escreveram, a finitude humana é o que de muitas formas dá sentido a ela. Não existe a ideia de vida se não existir a ideia de morte.
Então não é à toa que o MacLeod coloca a figura, primeiro, da morte, segundo, travestida de uma figura de uma pessoa que remonta o personagem David a uma ideia de felicidade. E uma frustração tremenda do David, que também é parte de uma narrativa faustiana, né? Quando Mefistófeles oferece o seu pacto ao ao Fausto, era uma maneira de Goethe dizer: você pode ter tudo o que você quiser, mas o que você vai fazer com isso? Que é a grande frustração do David, que é o estereótipo dos gênios, dos prodígios que nunca se realizaram. David, na narrativa, parte da sinopse, ele era um prodígio no qual se colocava muita expectativa. As pessoas achavam que ele ia ser o próximo grande artista do mundo, e isso não aconteceu. Mesmo ladeado por um mecenas de recursos infindáveis, mesmo com toda a expectativa que existia, mesmo sendo muito jovem, ele acaba não se concretizando como expectativa. E assim, é de uma banalidade, aqui não no sentido pejorativo, mas assim, é de uma banalidade tão grande que o MacLeod ainda tortura o David um pouco mais, tornando-o homônimo de um cara que é muito celebrado, um outro David Smith que é muito celebrado. Então assim, todos esses detalhes, na verdade, são uma maneira do MacLeod dizer, se você como artista se preocupa em ser um grande artista, então de muitas formas talvez você não compreenda o que é a arte, porque a arte é algo a ser vivenciado. Porque mesmo quando ele ganha os poderes da morte e ele passa a moldar as coisas da maneira como ele bem entende, o que tem aí um leve toque de analogia dos super-heróis, o que não deixa de ser uma metáfora para o fato disso ser um quadrinho, quando ele ganha o poder de esculpir as coisas da maneira como ele quer, ele ainda não consegue chamar a atenção do mundo com as suas esculturas, porque elas são consideradas genéricas, derivativas. Elas são impressionantes em forma, mas elas não têm a fagulha de criatividade. E o que traz a fagulha de criatividade? Um ponto de inflexão na narrativa, que é a Meg. Exatamente. E assim, é muito complicado você saber que tem 200 dias de vida e durante esses 200 dias de vida você encontrar o amor da sua vida, né? Não chega a ser um plot twist, porque isso já é meio no bom sentido, telegrafado pela trama. Só que assim, a Meg também é uma deixa fantástica pra gente falar em como não só o David, mas todos os personagens que giram em torno dele, eles são bem trabalhados, né? Cada um à sua forma, esses personagens vivem, esses personagens pulsam de uma forma que talvez você até lembre de pessoas que você conheceu. E o próprio contraste entre as personalidades é uma coisa assim que chama muita atenção. E ele não tá lá, por exemplo, a Meg, dentro da inconsequência dela, e o David ali todo fechado, sabe, preso às promessas que ele fez, né? E promessas idiotas, né? Tipo, é um pragmatismo frívolo, né? Nunca aceitaria uma esmola, então ele não deixa ninguém nem pagar um café pra ele, né? Sabe, essa falta de relaxamento da parte dele encontra um espelho invertido na figura dela, que o faz repensar inúmeras coisas, né? Mas ainda assim não é um processo fácil, até porque você está vendo aqui que é um calhamaço esse quadrinho, você não vai ler em um dia, né? Assim, é possível que isso aconteça, tá? Mas assim, eu espero que não, porque você vai estar perdendo um deleite sem tamanho. Exato. E assim, não são raros os quadrinhos que a gente compra aí, paga caro e lê assim em 1 hora, meia hora. Esse aqui, mesmo que você queira ler rápido, não tem como, porque ele é grande e a história não cansa. A história, eu nem diria aqui que o escultor ele tem um ritmo cinematográfico, como muitas outras que a gente pega, ele tem um ritmo de série da HBO, talvez, cara. Tamanha a complexidade conceitual que ele propõe de uma forma sutil. Eu vou me permitir repetir aqui uma coisa que eu escrevi na resenha, mas o que a temporalidade, o que o ritmo interno do escultor me lembra eu já falei dessa obra aqui diversas vezes, é uma das minhas favoritas, para mim é um dos livros mais impressionantes que eu já li, por isso eu tenho ele como referência, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann.
Na Montanha Mágica, os primeiros capítulos, eles são curtos, eles são, assim, narrados, olha, o Hans Castorp sobe na montanha, ele conhece os enfermeiros, ele conhece tal, e conforme os capítulos vão passando, são 7 capítulos, o 7º capítulo ocupa, sei lá, acho que quase 1/3 do livro inteiro. Por quê? Porque a intenção do Mann era demonstrar a passagem do tempo, ou pelo menos a percepção da passagem do tempo, em cima da montanha. E existe uma nuance de Montanha Mágica aqui, porque os primeiros capítulos do Escultor, eles se concentram, sei lá, quase até a metade, se focando nessa primeira etapa do sofrimento que o David carrega, das frustrações que ele carrega, do fato de ele estar pensando em acabar com a própria vida, conhecer o tio, fazer o pacto, se frustrar de novo, etc. Aí ele conhece a Meg. Quando ele conhece a Meg, todos esses 200 dias que lhe restam são compilados, amassados, e tudo acontece muito rápido. Porque a Meg é essa metáfora, como você bem disse, é essa metáfora para o pulso da vida. Ela tem uma personalidade volátil e ela mexe com esse pragmatismo, com essa coisa engessada da vida do David, que inclusive me lembra muito a trama do Asterios Polyp, a relação do Asterios com a Hannah, o que também denuncia aqui um rompimento do MacLeod com a tradição platônica, o que é de um lirismo literário sem tamanho. Mas assim, essa temporalidade, ela é importante porque é essa imersão nesse tempo interno do escultor que faz com que a gente consiga se relacionar de forma tão aproximada com o sofrimento e com as frustrações dele. Aliás, é importante citar também que a gente, para quem não leu o Escultor, né, a gente está falando aqui da Meg, parece que é uma personagem que é simplesmente um raio de luz e que o autor ele joga esse olhar para essa personagem que é a principal feminina da trama. Que, aliás, só um parênteses, né? Você falou do raio de luz, a maneira como ela aparece é sensacional. Né? Exato. E parece que a gente está dizendo que o autor ele a coloca como, sei lá, a visão certa da vida. E não é exatamente isso, né? O maniqueísmo ele passa muito longe dessa história aqui, né? Além dessa construção narrativa bacana, desses personagens bem construídos e tal, eu acho que a gente tem que bater na tecla dessa questão daquilo que significa a criação artística dentro das exigências que você faz para si mesmo, né? Porque afinal de contas, você tem uma história aqui, você tem uma premissa, uma trama, sei lá, um storyline de 2 linhas, você dá para 10 pessoas, talvez 5 delas criassem um super-herói. O Scott McCloud aqui ele vai por um caminho muito mais intimista, muito mais fácil de qualquer pessoa do mundo se relacionar, independente de ser artista ou não. Mas se você for artista ou se você tiver alguma ambição criativa, já tenha feito algo parecido na vida, eu desafio que você não abrace isso, não se coloque na pessoa do David e se envolva até o final. Eu acho legal, cara, a gente pegar e até... eu adoro isso, né? Essa metalinguagem que parece oculta, né? Está oculta na obra, tal, porque talvez não tenha nem sido a intenção do autor. Mas vamos comparar aqui o traço do Scott McCloud com alguns pintores ultra-realistas que a gente encontra nos quadrinhos hoje, né? Muito provavelmente um fã imbecil de quadrinhos, ele vai pegar o escultor... Não, mas é verdade, cara. Eu tô falando aqui por experiência própria, porque eu já vi isso. Exato. Ele pode pegar um desses caras, e eu não tô falando mal de quem pinta ultra-realista. Eu só tô tentando separar o joio do trigo e tô tentando, desfazer certas impressões que o público... Brian Hitch Exato. Não é essa questão. Mas, por exemplo, você falou do Brian Hitch, ok. Um cara pega, sei lá, um Supremos e coloca do lado do escultor, muito provavelmente 99% dos fãs de quadrinhos vão achar que só por causa da imagem o Supremos é melhor do que o escultor, né? Vão olhar assim, se fosse uma coletânea que tivesse Brian Hitch e Scott McCloud com seu traço simples, com seu traço que beira o cartunesco, dentro de uma antologia, eu tenho absoluta certeza que algum idiota ia pegar e falar: mas nossa, olha, na capa tem esse cara aqui, aí você abre e tem esse negócio aqui. Como se fosse, né, um demérito, né, o cara desenhar dessa forma. E o que eu quero dizer? Você pode ter caras que têm traços lindos, maravilhosos, que todo mundo, que 99% das pessoas olham para aquilo e falam: nossa, você é demais. Mas na hora que pega um commission do Scott McCloud, olha, esse cara não é tão bom.
Só que eu tenho que imaginar a situação de que muitos desses caras que são ótimos ilustradores, ótimos desenhistas, sabe? Criadores de imagem fantásticos, talvez nunca cheguem no patamar de ter um escultor no seu currículo. O que não deixa de ser uma metáfora para a própria narrativa e a maneira como o David se relaciona com os seus críticos e detratores. Exatamente, era exatamente por isso que eu falei que ela é metalinguística de um jeito extremamente sutil, que transcende essas páginas, né? Não é uma metalinguagem do Grant Morrison no Homem Animal que olha pro leitor. Não, é que aquilo é uma quebra da quarta parede. Assim, o que eu acho que o MacLeod que você diz aqui, ele está transcendendo as paredes. Exato, exatamente. É uma maneira de observar as paredes do lado de fora. Sim. Porque observando o autor, e não é sempre que você pode fazer isso, tá, gente? Isso aqui é um daqueles raros casos em que você percebe pela obra que o autor é autoconsciente do que ele está fazendo. Porque, cara, você imagina que o MacLeod é um cara que dedicou a sua vida inteira a estudar quadrinhos. Ele é um cara que tem como amigos próximos, você pega entrevistas, você vê que ele é um cara que vai jantar na casa do Kurt Busiek, entendeu? Que é outro dos caras que mais entendem de quadrinhos no mundo, que é provavelmente o homem que melhor entende super-heróis na face da Terra. Então, assim, é um cara acostumado com a ideia de quadrinhos. E eu falo isso também como uma maneira de me relacionar com a história, que é um negócio que inclusive eu escrevo na minha resenha, a minha relação com a música, que é uma relação de amor platônico. Eu amo a música, mas a música não me ama, eu sempre fui um músico medíocre. E assim, eu também amo quadrinhos, e eu adoraria escrever uma história em quadrinhos, mas com todo o perdão da falta de modéstia, eu estudei quadrinhos pra caralho, e a gente conhece essa arte. Mas será que eu consigo escrever? Você nunca tentou, né? É uma pergunta pertinente, né? Exato, eu me vejo na posição do David Smith no começo da narrativa, porque essa dúvida pra mim é genuína. Fala, será que eu me arrisco a escrever uma obra em quadrinhos? Porque uma coisa é você entender sobre quadrinhos, outra coisa é você ser um quadrinista. E essa vivência da arte é uma experiência metalinguística para quem fala, para quem estuda sobre uma determinada forma de arte. E a maneira como o MacLeod demonstra isso dentro dos quadrinhos, até assim, você falou da questão do traço, o que me impressiona bastante no escultor é também a diagramação. A narrativa visual. A narrativa visual. E você falou da narrativa visual, então a gente coloca também a própria mise-en-scène, porque a cidade de Nova York, que é onde se passa a história, ela também é parte da narrativa, até uma questão de relação com os poderes do David Smith, mas lendo, acho que talvez vocês entendam melhor o que eu estou dizendo, porque isso não deixa de ser uma ironia. Eu não sou capaz de explicar somente com palavras uma experiência que é uma questão de narrativa visual que você precisa vivenciar. Quadrinhos, como eu também escrevo na resenha, e é uma maneira bastante particular, isso é coisa minha, tá, gente? Que eu tenho de definir os quadrinhos, eu digo o seguinte: a página do quadrinho é uma página em branco que é um espaço metafísico e metalinguístico, na qual palavras constroem imagens e imagens expressam palavras. E essa relação dialética entre essas qualidades é o que faz da obra de arte uma obra de arte, por abstrato e subjetivo que isso possa ser. E eu sei disso como um teórico, mas eu não saberia aplicar isso como um quadrinista, como um artista. Cada vez que você tiver essa dúvida, basta você pensar na Meg. O que a Meg diria? O que a Meg diria? Fica aí pra você, amigo espectador, tatue isso no seu braço. O que a Meg diria? E depois leia o escultor. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre essa magnífica, imperdível HQ do Scott McCloud, o escultor.
Tá? Se você está afim de adquirir um exemplar, se ainda não tem, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, a gente vai colocar um link para você comprar lá na Amazon, tá? Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, dá uma olhada também na resenha do escultor, que vai estar o link aí na descrição. Procura a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, @formiga.elétrica. Manda um e-mail pra gente na tela, @formigaelétrica.com.br. E se ainda não se inscreveu no canal, só clicar na formiguinha que está cobrindo aqui a cabeça do Rafael. Ativa o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso. Valeu!